atendimento ao requerimento número 251 de 2019 da Subcomissão Permanente da Saúde e o requerimento de número 3 de 2019 da nobre deputada Adriana Ventura, relatora do eixo temático da gestão, recursos e planejamento da Subcomissão de Saúde. Convido para compor a mesa o senhor Josafá dos Santos, representante do Ministério da Saúde, Moisés Longino Toniolo de Souza, representante do nosso Conselho Nacional de Saúde, o Leonardo Moura Vilela, representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, nosso CONAS, e o Nilo Bretas, representante do nosso Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, nosso CONASEMES. Bem-vindos mais uma vez à nossa casa, os senhores que fazem parte da gestão aqui representada das três esferas de governo, governo federal, governo estadual e os governos municipais. Comunico aos senhores membros dessa comissão que o tempo destinado para cada convidado para fazer sua exposição será de 15 minutos, prorrogáveis a juízo desta presidência, não podendo ser aparteados. A gente pede que, se na medida do possível, puderem ficar nos 15 minutos, é importante para a gente cumprir com as demais agendas. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultar a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Antes só de eu passar a palavra para o doutor Josafá, eu quero passar rapidamente a nossa nobre relatora deste eixo temático, a nobre deputada Adriana Ventura. Obrigada, deputada Carmen, e agradeço a todos os presentes. Essa é a segunda audiência pública que fazemos desse eixo temático. Eu brinco aqui com os nossos convidados que agora eles praticamente vão morar aqui no próximo mês, porque são sempre os mesmos, isso é muito bom. Até para a gente ver como a gente pode resolver a questão da gestão do SUS. Porque todo mundo sabe que há subfinanciamento, a gente sempre aponta esses problemas, mas o objetivo desta audiência especificamente é discutir como que uma boa gestão pode ajudar na questão do subfinanciamento, né? Quais são as ferramentas adequadas, o que dá certo em gestão que pode ser aplicado. O objetivo é esse, para melhorar o atendimento do cidadão. Porque, através da gestão, a gente está falando como que a gente otimiza recurso, como que a gente evita desperdício, como que a gente diminui gasto com doenças, internações de UTIs e aumenta a promoção da saúde. E uma boa gestão também significa, acima de tudo, boas práticas, transparência, né? E, com isso, eu acho que a gente consegue, assim, pelo menos não resolver, mas minimizar os efeitos do subfinanciamento que temos, e isso é fato, que já é bastante discutido nessa comissão. Então, é um prazer estar aqui. Eu me coloco também sempre à disposição dos senhores, para sempre vocês podem contar assim, com a gente, né, da Subcomissão de Saúde, porque a gente quer ser braço, parceiro, para ajudar. Todos os pontos que vocês falam, a gente discute, avalia, né? Tem um tempo aí, tem outras questões que às vezes impedem de ser uma coisa mais ágil, mas o objetivo realmente é alcançar essa boa gestão e melhorar a saúde como um todo. Tá bom? Obrigada, deputada. Então, de imediato, eu passo a palavra para as suas considerações e a sua exposição, o doutor Josafá dos Santos, que neste ato representa a equipe do Ministério da Saúde. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a deputada Adriana, a deputada Carmen Zanotto, grande parceira nossa do SUS, os colegas da mesa e demais componentes, e dizer, prazer estar aqui com vocês, Vamos tentar ver, a ideia de todos nós é realmente, uma boa gestão, uma eficiência do SUS, que o que a gente quer realmente é o resultado final, que é o atendimento à população usuária do SUS, e a busca da boa gestão é de nós todos, os 3 entes federados e aqui o Congresso nos ajudando nesse sentido. Sobre o tema, eu trouxe aqui uma apresentação muito bem resumida. Vou tentar falar um pouco dos 3 temas que está aqui, que a gente vai discutir. E, colocando de gestão, vou colocar aqui o Ministério, agora na gestão do ministro Mandetta, a gente coloca muito a parte realmente de controle, avaliação, transparência,
E a gente tem se dedicado muito aos mecanismos de controles internos, né, que a pasta, acho que é um dos maiores volumes de recursos é a da saúde, né, um volume muito grande de recursos. Se discute muito, né, se o recurso é suficiente ou se não é. É uma discussão, né, que tem que ser bem ampla, né, bem discutida. Põe-se muito que realmente que o recurso é insuficiente, que tem gestão, né? Então são meios que a gente vai ter que discutir muito para tentar chegar no consenso. Eu vou tentar passar rapidinho aqui 3 slides que eu fiz e apontar alguma coisa sobre os 3 temas que a gente possa discutir. Posso levantar um pouquinho? Pode. Tá. Alô, alô. Rapidinho. Tema do texto. Eu peguei o primeiro tema que está aí na pauta, seria o FAEC. Né? O FAEC é o Fundo de Ações Estratégicas de Compensação. E o FAEC ele foi instituído lá em 1999. Quer dizer, nós estamos aí ao longo de... Estamos fazendo 20 anos, né? 20 anos que a gente instituiu o FAEC. O FAEC, quando ele foi idealizado lá no início, ele tinha como referência, como o primordial dele seria financiar os procedimentos considerados estratégicos pelo Ministério da Saúde. Né? A gente pegou o primeiro, que lá no início, que era a CNRAC, que é o terceiro item aqui, que são pacientes oriundos de algumas regiões e atendimento em outros estados e municípios. Então, a gente tinha dificuldade com o gestor que recebia esse paciente não queria arcar com esse recurso. Então, o Ministério achou por bem o Ministério bancar por aqui, com recurso federal, esse pagamento para que não houvesse interrupção nesse atendimento. Então, o primeiro que a gente pegou como exemplo foi a CNRAC. Até para a gente ter esse atendimento de pacientes de uma região que não tem aquele serviço para uma região que tem a capacidade de atender aquele paciente. E o outro ponto principal foi o transplante. Né? No transplante, a gente teve muito problema com transplante, até com perda de órgãos. O gestor colocava que ele não tinha recurso e acabava não fazendo o transplante. Então, o Ministério resolveu trazer para si a responsabilidade desse pagamento. Então, o transplante também foi o segundo item a ser levado para o FAEC. E o outro principal, mais recente, foi a TRS, a hemodiálise, que é o grande problema que a gente tem hoje. Né? Falta de acesso, nem todo mundo tem acesso. Então, o Ministério também trouxe para dentro do FAEC a TRS. O outro que a gente coloca ali é a cirurgia bariátrica, doenças raras, e, no final, a gente tem um conjunto de 11 grupos de procedimentos que são hoje financiados pelo FAEC. E temos ali o último, que a gente chama de mutirão. São procedimentos que a gente tem um tempo determinado, que a gente chamava de campanha. Vamos fazer um mutirão de catarata, de hérnia, de varizes. Então, a gente pontua alguns procedimentos junto com os gestores e é financiado com recursos do Ministério da Saúde. Então, basicamente, são 11, hoje, tipos de grupo de financiamento que são custeados com recursos do FAEC. E a ideia também de construir o FAEC é quando a gente ia incluir, falar um pouco de tabela, né? Grande discussão de estar na tabela. Quando a gente vai incluir um procedimento novo na tabela, a gente não tem uma série histórica para incorporar esse recurso no teto do gestor. Então, a gente põe ele no FAEC por 6 meses, para a gente ter uma série histórica e depois incorporar no teto dos gestores. Então, a finalidade do FAEC hoje é financiar realmente os procedimentos considerados estratégicos do Ministério da Saúde e realizar algum tipo de mutirão por um tempo determinado. Então, isso é realmente, basicamente, um pouco do FAEC. Programação, né, que a gente chamava de antigo PPI. Nós, a deputada Carmen, que já foi secretária, né, deve ter penado muito com a programação. Né. A PPI a gente está substituindo hoje pela programação da assistência, que a gente chama de programação. A programação, ela consiste num processo de definição, de quantificação e orçamentação das ações e serviços de saúde frente à necessidade da população. A gente está falando aqui só da média e alta complexidade. Aqui a gente não está colocando atenção básica, vigilância e outros, ou farmácia. Então, é só média e alta complexidade.
ela visa garantir à população acesso ao serviço de saúde que necessita, independentemente da disponibilidade no seu município de referência. Então, aqui são os itens, né, que a programação vai apontar para a gente. Acho que um dos pontos principais que ela aponta, no nível regional, o déficit de custeio e de necessidade de investimento. A antiga PPI, basicamente, era trabalhado em cima do recurso disponível, era onde o gestor programava o que ele tinha de recurso e de capacidade. A programação nova que a gente está propondo, ela consegue identificar a real necessidade daquela região. Quer dizer, ele vai trabalhar com o recurso disponível e vai também poder demonstrar, né, para todos os entes qual é a sua real necessidade por região, né, de investimento, de custeio. Então, isso aqui realmente é a programação que a gente está trabalhando. A gente está tentando disponibilizar até final de dezembro de 2019 a ferramenta para que os gestores possam fazer a programação. O Ministério já vem caminhando em alguns estados, já trabalhando, já discutindo a programação por região, e a gente espera, início do ano que vem, já trabalhar com essa ferramenta para fazer a programação. Então, basicamente, é um pouco colocando aqui de programação. E, por último, vou falar um pouco aqui do teto financeiro, né? Acho que tiveram vários atores aqui no Ministério falando sobre os recursos para assistência de média e alta complexidade. Eu vou estar trazendo aqui só as ações de média e alta complexidade, né? Que é o grupo de custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares. Hoje, o limite do grupo de média e alta complexidade ele subdivide em dois componentes. O primeiro a gente chama de teto financeiro, que é o recurso que a gente identifica de produção, tanto ambulatorial quanto hospitalar, e os chamados incentivos permanentes de custeio. Ao longo dos anos, mudança de gestão, né? Acho que cada gestores realmente sempre procuram, né, fazer o certo, o correto, e, ao longo dos anos, a gente foi um pouco mudando a lógica de financiamento. Quer dizer, hoje a gente tem um montante de recursos que a gente chama de teto financeiro, onde a gente identifica o grupo de procedimentos que foram realizados, né, tanto os ambulatoriais quanto hospitalares, e temos os incentivos financeiros, né, que a gente se fala muito que a tabela, o valor é irrisório, a tabela não tem reajuste. Realmente, a tabela não vem sendo reajustada regularmente e 100% da tabela. Mas, a cada ano, a gente reajusta procedimento, a gente inclui novos procedimentos, a gente altera procedimentos, então a tabela nunca deixou de ser reajustada. Não 100% da tabela, né, mas procedimentos também de alta complexidade, a gente tem olhado, né, alguns procedimentos identificam que está até acima da iniciativa privada, se a gente for fazer um comparativo. E a gente está aí também com muitos incentivos financeiros. Então, quando o estabelecimento, o gestor coloca que a tabela é ruim, a tabela está muito abaixo do valor de mercado, né? Mas deixando claro que a tabela é um valor de referência, né? Como o financiamento é tripartite, cabe aos gestores locais fazer complementação de tabela. E, quando a gente coloca o valor de pagamento do prestador, é raro você ter hoje um estabelecimento que receba por produção. Ele recebe o valor de produção e recebe diversos incentivos financeiros que o Ministério, ao longo dos anos, foi incorporando até dos gestores. Podemos citar o incentivo, o IAC, que é um incentivo à contratualização, o FIDEPS, o IntegraSUS, o IAPI, recursos de incentivo financeiro de redes. Hoje, se a gente pegar o teto financeiro da assistência de média e alta complexidade de fonte federal, que hoje gira em torno de 49 a 50 bilhões, cerca de 15% são incentivos financeiros, que a gente não identifica na tabela, na produção. Então, o prestador ele não recebe só o valor de tabela, ele tem aí cerca de 15% de incentivos financeiros. Então, não é só a tabela, que é a remuneração do estabelecimento de saúde. E o segundo item que a gente coloca ali é o FAEC, que eu já falei anteriormente. O primeiro, do teto, ele é um valor fixo, né? Quando não tem variação, é aquele valor, quando a gente incorpora recurso, ou aumenta, é aquele valor que vai receber, que o Estado e o município vão receber de forma regular automática.
dependendo das pactuações a nível regionais ou locais. E o FAEC, como a gente colocou antes, o FAEC ele é transferido após a comprovação dos serviços realizados, ou seja, a apuração do sistema de informações ambulatoriais e hospitalares. Após a apuração pelo Ministério da Saúde, a gente faz essa transferência de recurso. Essa transferência, nós temos vários sistemas de controle de mecanismos de controles internos, né? Nós temos de 2 a 3 sistemas que a gente faz um controle de avaliação, faz uma prévia antes de transferir o recurso. Então, esse é o controle que a gente tem prévio da transferência do recurso. E o FAEC, como a gente encaminha após a apuração da produção, a gente faz depois uma pré-análise daquela produção para saber se aquele recurso que está compatível com aquela produção. Então, a gente faz realmente uma avaliação desse recurso que foi encaminhado após a produção de serviços. Eram os 3 itens que eu tinha para colocar, né? E agradeço a todos. Obrigado, doutor Josafá. Agora, então, eu passo para o nosso representante do Conselho Nacional de Saúde, o senhor Moisés. Boa tarde a todos e a todas, as nobres deputadas que aqui conduzem essa audiência pública. Nós agradecemos em nome do Conselho Nacional de Saúde por essa oportunidade, principalmente da gente continuar estreitando os laços, né, entre o controle social do SUS com essa Casa Legislativa que tanto ajuda a gente a pensar numa saúde pública de qualidade para a população. Como o tema dessa mesa é instigante, mas em si, a reflexão traria digamos assim, muito objetivo para os gestores, né, discutirem. A gente vem numa perspectiva de poder abordar de que forma o controle social também pode colaborar para a questão de qualificar também os processos de gestão, porque o controle social, inclusive, ele é composto por membros da gestão, né, nos diferentes níveis. Então, a gente traz um pouquinho da experiência do que o Conselho Nacional de Saúde vem fazendo ao longo do tempo, para que a gente possa, de certa forma, interagir nesse processo, ok? Então, está ali o nosso título, se vocês puderem passar. Eu sou Moisés Longuinho Toniolo de Souza, eu sou do segmento de usuários do SUS, pelo subsegmento de patologias, sou um membro da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, e no Conselho Nacional eu represento a ANAIDS, Articulação Nacional de Luta contra a AIDS. Então, a gente vem de um campo que é os usuários também ajudando a interagir, né, qualificando os processos também. Uma coisa que a gente vai abordar, mas não é algo que a gente tem que se ater, é que nós temos que pensar, como reflexão preliminar, de que somente a boa gestão não compensa o subfinanciamento do SUS, né? A grande pergunta é: mais recurso ou mais gestão? Eis uma, para nós, falsa questão, porque, por sorte, nós temos aqui representantes de CONAS e CONASENS que sabem, na prática, como é que isso, de certa forma, afeta eles, e é lá no município, principalmente, que a gente vai verificar como isso vai fazer com que o serviço público de saúde seja realmente entregue à população como ela necessita, né? Então, a gente já sabe, isso é uma discussão longa, e a gente vai fazer em outros momentos, e que o SUS precisa de mais recursos. A gente vem tendo muitas discussões sobre isso, sobre, inclusive, instrumentos que são aprovados nesta casa e que refletem-se, né, sobre, inclusive, financiamento do SUS. Aí estão a EC 86 e a EC 95, né? Então, são coisas que nos afetam, mas que a gente está tendo que lidar. Então, a gente vem nessa perspectiva de também poder verificar se a gente vai para esse campo de gestão pública ineficiente e gestão privada eficiente. Mito ou verdade? Até porque o SUS contratualiza a gestão privada para que forneça serviços à população. Então, nós estamos na interação com essa discussão, isso é importante, né? Mas nisso, a gente também poderia entrar em discussões sobre como afeta a atenção básica, como afeta principalmente a média e alta complexidade, porque é o que é mais contratualizado hoje em dia, né? Então, é importante que todo mundo só saiba que, hoje em dia, no Brasil, a gente consegue financiar o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, com R$ 3,60 por dia, per capita.
Isso é importante que a gente lembre, tem ali as outras projeções, mas é o quanto a gente, em relação a modelos comparativos com outros lugares, outros sistemas, a gente ainda precisaria muito, né, para a saúde que a gente quer, investir e pensar qual seria a melhor maneira de financiar o SUS, ok? E isso oferecendo de vacinas, né, para pessoas, animais, consulta básica especializada, exames de sangue, imagem, medicamentos, cirurgia simples, ao transplante, né? O Brasil é um dos poucos que faz isso de forma gratuita no sistema, e também com a fiscalização aos estabelecimentos que produzem e vendem alimentos. Dentre muitas coisas que o SUS faz, e, no entanto, nem todo mundo, né, conhece, sabe como é que é a sua perspectiva. Aqui tem um pouquinho do quanto a gente vem discutindo também isso, só para vocês terem uma ideia. Vai ficar a apresentação para todos os senhores e senhoras poderem, né, se apoiar depois em discussões. É o quanto a gente, o qual seria o nosso parâmetro atual e o quanto a gente vem sofrendo de subfinanciamento, e isso já com reflexos, claro e óbvio, da EC 95. Né? Por exemplo, só em 2017, o quanto precisaria ter sido investido e não foi, chegou a 10 bilhões e 197 milhões no país. É algo que, assim, isso vai se refletir, claro, porque mesmo com todo o instrumento de gestão que a gente crie, havendo o subfinanciamento, como nós iremos dar conta de qualificar essa verba que, ano a ano, tem se perdido, de certa forma, e precisaria ser reposta. Para isso, uma das coisas que os conselhos de saúde, né, o controle social, de certa forma, se aplica, é de que nós precisamos construir a saúde pública a partir da perspectiva da participação da comunidade. Isso está na Constituição Federal, portanto, nós estamos falando de constitucionalidade da participação cidadã, né? E também na Lei 8.080, né, que norteia o desenvolvimento de ações e serviços públicos de saúde e dos serviços privados contratados e conveniados no Sistema Único de Saúde. Ou seja, é uma forma da gente também verificar de que forma a gente vai ofertar o serviço público de saúde, mas a população vai estar envolvida dentro do processo disso. Então, para isso, a gente tem um ciclo, né, pela Lei 8.142, a gente tem ciclos de conferências que ocorrem, a maior parte delas quadrienais, principalmente a nacional, ou em caráter extraordinário, porque os municípios, por exemplo, poderiam fazer anualmente até suas conferências para readequar, verificar de que forma os instrumentos de gestão estão incidindo sobre aquilo que precisa ser planejado e replanejado dentro da saúde, né, no município, e elas servem principalmente para propor as diretrizes para a formulação das políticas de saúde. Claro e óbvio que isso vai precisar verificar de quais os instrumentos de gestão que a gente tem para verificar as prioridades em saúde que serão estabelecidas com vistas à necessidade da população. E os conselhos são essa instância, né, estabelecida, ela é de caráter permanente e deliberativo. Pouca gente lembra disto, ou pouca gente ressalta o fator de que o Conselho é deliberativo sobre as questões, né, de prioridades do SUS e deve ser consultado sempre que, por exemplo, no âmbito, na esfera de sua atuação, alguma coisa vá ou ser de caráter nacional, ou ser de caráter estadual, ou ser de caráter municipal. Se a amplitude for global para cada uma dessas esferas, o seu conselho tem que ser acionado para que a gente possa verificar de que forma, por exemplo, a gestão, os instrumentos de gestão estão dando conta daquilo que é refletir a necessidade da população. E, principalmente, porque o nosso caráter é de formular e fiscalizar a execução da política de saúde, né, abrangendo os aspectos, inclusive, econômicos e financeiros. Na participação da comunidade, a gente tem, então, nos aspectos econômicos e financeiros, os instrumentos específicos de planejamento do SUS. A gente participa, né, dos ciclos de planejamento do SUS, né, como, por exemplo, para o plano de saúde, né,
quadrienal e a programação anual de saúde, que é o delineamento depois do plano quadrienal, e o gestor da saúde submete para a aprovação do Conselho de Saúde. Tudo estabelecido por normas, né? Ou seja, nós estamos tratando justamente daquilo que está estabelecido em norma, portanto, vai nos afetar. E o SUS nos instrumentos do ciclo orçamentário também. Nós incidimos sobre o plano plurianual, né? Quadrienal, a lei de diretrizes orçamentárias, que é anual, e a lei orçamentária anual também. O gestor da saúde submete para aprovação do Conselho de Saúde para, então, enviar ao gestor da área orçamentária e financeira, consolidar e encaminhar para a apreciação do Poder Legislativo. Esse seria o caminho. Nós incidimos sobre isso nas 3 esferas, de maneiras, claro e óbvio, diferenciadas, a depender do nível, né, com que o controle social esteja fortalecido. Para isso, né, como atribuição do Conselho, a gente tem algumas questões a serem tratadas. A nossa deliberação sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades, por exemplo, para a programação das ações e serviços públicos de saúde. Nós temos ali os pré-requisitos, né? As diretrizes têm que ser apresentadas pelo gestor, e aí, então, a gente partir para o Plano Nacional de Saúde e o Plano Plurianual, né? Ali tem os prazos, que todo mundo, a maior parte, conhece. Ainda temos a questão de deliberação sobre as despesas com saneamento, né? Saneamento está ligado à saúde, não é algo descolado, não é algo que não reflita sobre os indicadores de saúde da população, portanto, também deve ser feito a nível do Conselho de Saúde, né? E os requisitos é a mesma coisa. O gestor também vai apresentar as despesas para saneamento que serão consideradas como ações e serviços de saúde. Isso é muito importante, porque nem todo mundo tem esse entendimento, né? E o prazo é indeterminado. Além disto, é no Conselho de Saúde que a gente faz as avaliações. Primeiramente, a avaliação quadrimestral da gestão do SUS, e com a emissão, inclusive, de parecer conclusivo, né, sobre o cumprimento dos dispositivos da lei complementar, né, na apreciação das contas anuais. E, basicamente, a gente precisa que o gestor encaminhe os relatórios de prestação de contas, né, sejam eles os quadrimestrais, o RPCQ, e o RAG, que é o relatório anual de gestão, né? Os prazos também estão delineados por normas que a gente deve seguir. E, basicamente, na prestação de contas quadrimestral, né, a gente tem que verificar o montante e a fonte de recursos aplicados, né, naquele período, quadrimestre, quais foram as auditorias realizadas ou em fase de execução naquele período, né, e suas recomendações e determinações. As auditorias são um processo muito importante dentro do SUS, porque nos ajudam a refletir sobre aquelas áreas que têm, porventura, algum tipo de problema, e a gente pode incidir colocando sugestões, recomendações que ajudem a resolver o problema. Isso é importantíssimo. E também a questão de oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, né, a contratada e conveniada, que faz parte também da nossa regulação, ou seja, tem a ver com as normas do SUS, cotejando também, geralmente, esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Sempre lembrando que é a realidade da população que tem que fazer com que a gente analise, né, não só o instrumento de gestão, como a sua aplicabilidade. Aqui é para vocês terem uma ideia de, ao longo do tempo, como, através da nossa Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Nacional de Saúde, a COFIN, a gente tem desenvolvido, ao longo do tempo, uma metodologia para análise das prestações de contas. Em 3 casos ali, são as prestações do primeiro quadrimestre, do segundo e do terceiro quadrimestre, e também da RAG, né, do RAG, o Relatório Anual de Gestão. De que forma? A gente, com cores, começa a sinalizar, a partir do que a gente recebe da gestão, a gente sinalizar se a execução está adequada, se ela é regular, se ela é inadequada, intolerável ou inaceitável. Nós estamos tratando do fato de que a União repassa
regularmente as verbas para estados e municípios. E a União também tem aspectos da sua responsabilidade na execução de algumas ações, e a gente analisa conforme esses critérios aí, que ao longo do tempo a gente foi conseguindo fortalecer, e isso também faz parte do que a gente, como controle social e como Conselho Nacional de Saúde, tem feito junto aos conselhos estaduais e municipais de saúde. É fortalecer que a análise não seja somente da parte, por exemplo, do financiamento federal, mas que isso também seja analisado pelos estados e municípios com as mesmas metodologias que tornam mais claro um pouco para a população o fato de que entender de orçamento e finança é uma coisa complexa e nem sempre todo mundo tem uma carga, digamos assim, técnica, né, política, que possa permitir que ela emita alguma posição. Então, esse tipo de metodologia tem nos ajudado, ao longo do tempo, a fortalecer, nos estados e municípios, principalmente, também a análise sobre as prestações de conta. E ainda vem aqui, a gente também faz a avaliação da repercussão da lei complementar, né, sobre as condições de saúde e na qualidade do serviço de saúde da população, e encaminhamento ao chefe do Poder Executivo, do respectivo ente da federação, as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. Acho que isso é uma das coisas, o nosso tempo já está acabando, é uma das coisas mais importantes que a gente tem feito o quê? Como controle social, a gente está colaborando para que as medidas de gestão sejam melhoradas, sejam aperfeiçoadas na visão de quem usa o SUS e de quem está, por exemplo, os profissionais de saúde também colaborando para esse processo. Basicamente, tem algumas outras slides que vão ficar à disposição dos senhores e das senhoras, e a gente está aqui pronto para o debate também. Muito obrigado. Moisés, não só pelo cumprimento rigoroso do tempo, mas por trazer uma leitura que eu confesso que poucas vezes, ou para mim foi a primeira, do olhar do controle social na lógica da gestão e da aplicação dos recursos, não só apenas na lógica orçamentária fria. Então, obrigada por vocês estarem aqui conosco. Parabéns, deputada Adriana, por ter tido a sensibilidade de trazer também o controle social para essa mesa, que é o objetivo nosso, né? É o nosso usuário, que é o objetivo final do Sistema Único de Saúde. Então, agora eu passo para o nosso representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Leonardo Vilela. Doutor Leonardo, com a palavra. Muito obrigado, deputada Carmen Zanotto, presidente da Subcomissão de Saúde. Meus cumprimentos à deputada Ariana Ventura pela oportunidade dessa audiência pública. Cumprimentos ao Josafá, ao Moisés, ao Nilo, que são os demais componentes da mesa, todos senhoras e senhores. Bem, o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, ele reúne os 27 secretários estaduais e é o representante legal do pensamento desses secretários em relação à saúde no Brasil. E o CONAS, talvez a grande agenda do CONAS seja exatamente as duas questões abordadas aqui hoje, a gestão e o financiamento. São os dois pilares. Sem gestão e sem financiamento não tem como termos uma saúde de qualidade. Eu achei muito interessante o roteiro que foi proposto para essa audiência pública, muito bem colocado, e eu vou procurar segui-lo aqui para ser um pouco mais objetivo. Primeiramente, em relação às ferramentas de gestão e às ferramentas orçamentárias do SUS. Bem, os estados têm um plano estadual de saúde, que deve ser feito sempre no primeiro ano da gestão. Ele é um plano quadrienal e ele equivale, em termos orçamentários, ao PPA da União, à Programação Plurianual do Governo Federal. Temos também a Programação de Ações e Serviços de Saúde, né, o PAS, que equivale à LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, né, que também é votada aqui pelo
pelo Congresso, é discutida e votada pelo Congresso Nacional, e nós temos o relatório anual de gestão, que já foram colocados aqui pelo Moisés, que equivale ao relatório resumido de execução orçamentária, né, que é aqui por parte da União. Então, esses instrumentos, né, que, em última instância, eles englobam planejamento, execução, monitoramento e transparência da gestão, eles são adequados. Eu acredito que eles são bastante adequados para a gestão. Agora, em relação, e agora entramos já no segundo item proposto, que é a remuneração pela tabela SUS. Nós temos uma crítica muito forte em relação à tabela SUS. A tabela SUS é um instrumento anacrônico, na nossa visão, de remuneração de serviços da saúde. Primeiro, porque ela traz em si grandes distorções. Tem procedimentos que não são reajustados há 10 anos, outros há 5, outros já foram reajustados recentemente, alguns têm incentivo financeiro, outros não têm. Quer dizer, você tem uma distorção imensa dentro da tabela. Parece que aqueles procedimentos onde os profissionais ou os prestadores de serviço têm poder de pressão, têm poder de barganha, eles remuneram melhor. Aqueles que são negligenciados, eles são prejudicados. E isso gera problemas lá no usuário, que é o objetivo de todo o sistema de saúde. Por outro lado, também a tabela SUS ela paga por doença. Ela, de certa forma, estimula a doença, porque ela estimula que o prestador de serviço ou profissional de saúde peça exames de laboratório, muitas vezes caros, muitas vezes desnecessários. Ela pode induzir a iatrogenia, ou seja, a doença provocada por um procedimento mal executado ou desnecessário no paciente, o que é extremamente grave. Ela pode induzir desvios ao se faturar um procedimento semelhante, mas com preço superior de tabela, enfim, ela tem um monte de problemas. E, na minha visão, a tabela SUS pode ter sido importante lá no período pré-SUS, né, no período do INPS ainda, mas hoje ela traz graves distorções. O que tem sido feito em outros países com bastante êxito e que começa a ser pensado aqui no Brasil pela saúde suplementar é o pagamento por desempenho, o pagamento pelos indicadores de saúde, né? Então, esse é o caminho que nós devemos seguir. E eu já falei isso várias vezes em reunião de tripartite, em outros fóruns de discussão. Quem tem que puxar essa discussão é o Ministério da Saúde, porque ele é o órgão, o grande articulador, o grande gestor em nível nacional, sem tirar a responsabilidade, deputadas Carmen e Adriana, do Congresso Nacional. E acho que essa comissão tem um papel fundamental nisso. Por isso que eu fico muito feliz de ver vocês aqui, né? Por isso que o nosso secretário executivo, Jurandir Frutuoso, está aqui conosco, né? Porque esse é um tema que é muito caro para nós gestores estaduais. E é uma discussão extremamente importante para o futuro do Sistema Único de Saúde. Em relação à vontade de mudança por esse sistema de remuneração, por parte dos gestores estaduais, com certeza há uma vontade muito grande. Agora, é preciso já haver uma decisão política do Ministério, uma decisão política da Câmara dos Deputados, da Comissão de Seguridade Social e Família, da Subcomissão de Saúde. É preciso haver uma junção de esforços para que a gente consiga avançar e fazer um sistema mais moderno, mais exequível, mais econômico, mais eficiente e mais seguro para o usuário, né? No que tange à informatização, que é o item 4, isso para mim é fundamental. É fundamental, primeiro, para a segurança do paciente. Quando você tem todas as informações do paciente, as informações clínicas, as informações de exames complementares, de internações, de cirurgias, de vacinas, de outros procedimentos, o profissional de saúde que está atendendo aquele paciente, ele tem muito mais segurança, ele tem muito mais chance de acertar, muito menos chance de errar.
Então, isso para a segurança do paciente é fundamental. Segundo, pela questão de economicidade. Hoje, uma grande quantidade de exames complementares, por serem repetidos continuamente, primeiro, que isso onera o Sistema Único de Saúde, que já tem pouco recurso. Então, os recursos escassos e parcos são mal utilizados. Segundo, muitos pacientes nem vão buscar o resultado dos exames, o que é gravíssimo. 40% dos resultados de exames não são procurados pelos usuários. Então, isso é recurso do SUS que está indo pelo ralo, está sendo mal aplicado. Do momento que você informatiza, do momento que você cria um prontuário eletrônico, do momento que todas as informações estão contidas no cartão SUS e estão acessíveis tanto na unidade básica de saúde quanto no hospital de alta complexidade, você racionaliza o gasto, você aumenta a eficiência e a segurança para o paciente. Isso é fundamental. E nós temos grandes problemas na área de informatização. Para mim, um dos grandes gargalos do Ministério da Saúde está no DataSUS. O DataSUS tem algumas coisas que são louváveis, que funcionam bem, mas tem outras que são totalmente criticáveis, que são complicadíssimas, e não é fácil resolver a situação. Bom, mas falar de DataSUS daria uma audiência pública inteira, né? Mas vamos para frente. A parceria com entidades do terceiro setor ou entidades privadas para a capacitação de gestores. É fundamental. É fundamental. O grande exemplo que nós temos é o PROAD, que é gerido pelo Ministério da Saúde, com o CONAS e o CONASEMS. O PROAD ele aproveita todo o conhecimento, toda a expertise dos 5 hospitais de referência do Brasil, Hospital Sírio-Libanês, Albert Einstein, Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz, Hospital do Coração, na área de gestão. Nós temos no PROAD SUS, 4 programas que foram sugeridos pelo CONAS, assim como o CONASEMS também tem, o Nilo deve falar, que um deles é o fortalecimento da gestão estadual do SUS, o outro é a qualidade do cuidado e segurança do paciente na atenção primária à saúde, o outro, a organização da atenção ambulatorial especializada em rede com atenção primária à saúde, e o outro é o cuidado farmacêutico no componente especializado da assistência farmacêutica. Então, esses 4 programas estão sendo desenvolvidos pelo PROAD, junto com as secretarias estaduais, por solicitação do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. E nós criamos o PASES, que é o Programa de Apoio às Secretarias Estaduais de Saúde, que prevê 16 programas que tem tido uma adesão maciça de praticamente 100% de todas as secretarias estaduais, que vão desde aqui, olha, eu vou falar alguns deles, reestruturação gerencial, contratualização de serviços hospitalares, aprimoramento da gestão da segurança do paciente, do Plano Estadual de Saúde, planificação da atenção à saúde, onde todos os 27 estados aderiram, o planejamento regional nas macro-regiões de saúde, é a grande tendência, e devemos trabalhar a questão da regionalização. A organização dos consórcios interfederativos de saúde, a organização da atenção à saúde da pessoa idosa, o enfrentamento da morbimortalidade por acidentes de trânsito, ações de controle e atenção às endemias, e na área de gestão do trabalho e da educação em saúde, que é exatamente o que está perguntando aqui, nós temos o fortalecimento da gestão da educação da saúde por meio da elaboração dos planos estaduais de educação permanente dos profissionais de saúde das secretarias estaduais e também das secretarias municipais, porque nós também fazemos esse trabalho em conjunto com os municípios. Desenvolvimento institucional e fortalecimento da capacidade gestora das equipes de gestão do trabalho e o fortalecimento e ampliação das escolas estaduais de saúde pública. São fundamentais, deputada Carmen, a senhora conhece muito bem isso. Então, há um esforço muito grande para a gente qualificar os gestores, apesar das dificuldades que nós encontramos. A alta rotatividade, por exemplo, nós, em 8 meses, menos de 8 meses, das atuais gestões estaduais, já houve 11 mudanças dos secretários estaduais de saúde. É difícil haver uma continuidade de trabalho com esse tipo de mudança, né? As ingerências políticas, que muitas vezes são
prejudiciais, a ditadura do controle a que está submetido o gestor hoje, né? Ninguém é contra o controle, ninguém é contra a transparência, pelo contrário, nós procuramos isso sempre. Agora, a criminalização da gestão chega às raias do absurdo, né? E isso traz graves problemas, porque os bons gestores, inclusive, estão se afastando, né? Por exemplo, os atuais governadores que foram eleitos em outubro e novembro do ano passado, muitos deles tiveram dificuldades para escolher seus secretários de saúde. Alguns tomaram posse sem secretário de saúde indicado. Outros foram receber o aceite no quinto, no sexto, no sétimo convite, né? Porque os primeiros da lista declinaram por causa, entre outras causas, por causa muitas vezes do controle, da ditadura do controle, o controle exacerbado e na maioria, muitas vezes, talvez não na maioria, mas muitas vezes, de forma absolutamente insensata e sem sentido, sem nenhuma consistência. Bem, o alinhamento da gestão União, Estados e municípios é fundamental. E, para isso, é fundamental o fórum que nós temos, que é a Comissão Tripartite, que é onde se discute, se delibera, se pactua as grandes políticas de saúde, com os atributos de cada nível da federação, dos municípios, dos estados, da União, né? E, para isso, é importante também nós estarmos atentos ao Pacto Federativo. O que nós vemos hoje? Eu estava vendo, o Jurandir me passou um documento do BNDES, extremamente recente, de poucos dias atrás, e o próprio documento mostrando que, em 1980, a União participava com 75% de todo o recurso da saúde no Brasil. E, no ano passado, a União participou com 43%. Quer dizer, houve uma queda ao longo dos últimos 10 presidentes da República, né, de 1980 para cá, de todos os partidos, de todas as ideologias, todos eles, sem exceção, foram reduzindo a participação da União e sobrecarregando estados e municípios, principalmente os municípios, que estão hoje sobrecarregados, asfixiados financeiramente e assumindo responsabilidades que tinham que ser compartilhadas financeiramente pela União. E, para terminar, a boa gestão compensa o subfinanciamento? Faz sentido? Eu concordo plenamente com o Moisés. É uma pergunta que não faz sentido. Boa gestão deve ser procurada a todo momento, a qualquer custo. É uma questão que o gestor não pode abrir mão. E nós, no CONAS, não abrimos mão da boa gestão. Prova disso são os programas que estão desenvolvidos junto com as secretarias estaduais de saúde. Muitos deles em parcerias com as secretarias municipais, muitos deles em parceria com o Ministério da Saúde, e com o setor privado. Mas é fundamental também, que nós tenhamos um financiamento adequado, né? O Moisés mostrou muito bem na palestra dele que o SUS é o maior sistema universal do mundo, é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou a fazer um programa desse, e com R$3 e alguns centavos por dia por habitante, eu acho que o SUS faz muito. Ao contrário do que alguns alardeiam por aí, a ineficiência do SUS, eu acredito que o SUS seja o segmento da administração pública, da gestão pública do Brasil mais eficiente nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Leonardo. Então, eu passo agora de imediato ao nosso representante dos secretários municipais de saúde, o Nilo. Boa tarde. Deputada Carmen Zanotto, presidente da comissão, deputada Adriana Ventura, Moisés, Josafá e caro Leonardo. Eu achei bem interessante, e vou me ater também ao roteiro, e
acho que por ser o último fica, inclusive, mais fácil, talvez, a fala. Mas bem interessante como está conduzido e construído, porque dá para a gente uma visão mais ampla disso e não pormenorizada de detalhes que podem comprometer um pouco essa análise que eu acho muito, muito importante fazer. Primeiro, a gente está falando de uma coisa que tem uma história, né? 30 anos ou mais essa discussão, né? Eu tenho, talvez, esse tempo acompanhando gestão municipal no país, e nos simpósios lá da Lei 8080, lá antes ainda do SUS, antes da Constituição e tal, um principal debate estava justamente em cima dos instrumentos de gestão e de planejamento, né? Se para descentralizar eles eram necessários ou se a gente descentralizava e, a partir daí, né, a gente ia estabelecendo e aprimorando. E é isso, assim, a maior dificuldade apresentada, e nós temos municípios de todos os portes populacionais, características, enfim, né? Maior acumulação, menor acumulação, mais dependência, menos dependência, a maior dificuldade está justamente na capacidade governativa, né? Na capacidade que temos de fazer os nossos planos, de fazer os nossos pactos, de vingar, né, a questão, porque muitas vezes, como disse o Leonardo aqui, e o próprio Moisés também, a gente tem uma série de questões a lidar no dia a dia da gestão que são colocadas externamente, quer dizer, né, a pouca autonomia, na verdade, da gestão de uma série de questões, seja junto ao judiciário, seja junto ao próprio legislativo, né, ao nosso diálogo, embora ele tem que ser estreitado bastante para lidar com emendas, lidar com todo esse processo, né. A nossa questão, a nossa dificuldade com o próprio o interfederativo no SUS, né? Porque nós estamos falando de uma ação que tem que ser concatenada de 3 entes federados distintos, que têm orçamentos distintos, que têm prestações de contas distintas, né? Períodos distintos. O Moisés falou de ciclos de planejamento, então a gente tem períodos de gestão distintos, né? Temos todo o problema da rotatividade de gestão que o Leonardo também colocou. Então, assim, talvez a complexidade, a dificuldade não é o instrumento, a dificuldade é a complexidade, né, do próprio sistema político, enfim, democrático e da nossa democracia. Mas faz parte, né? Quer dizer, muitos gestores municipais, a gente tem feito um esforço constante no aprimoramento dessas questões, tem uma série de projetos, eu vou falar também um pouco, mas não tudo, porque é uma lista enorme, né? Muitas vezes acesso até à própria informação, quer dizer, mesmo questões da saúde, o uso do recurso do Tesouro Municipal, né, num determinado contrato, ou a própria participação do município num consórcio, como é que se apropria esta informação para dar entrada no instrumento? Quer dizer, tem questões técnicas que são complexas, até porque os nossos instrumentos de informação do SUS, eles são oriundos de uma lógica do Ministério fazendo um repasse, como o Josafá colocou. Quer dizer, né? Então, qual a informação que será remunerada pelo Ministério da Saúde, subfinanciada, porque também o subfinanciamento ele é histórico, dos 30 anos, e eu concordo com o Leonardo, o Moisés, que uma coisa é o subfinanciamento, outra coisa é a gestão, é a nossa obrigação melhorar bastante a gestão, mas, assim, como se cada uma dessas lógicas de repasse do Ministério tivesse que estar expressa na necessidade de saúde que tem que ser atendida lá pelo município no seu plano de saúde e tal, enfim, né? Essa é talvez a maior dificuldade e o que a gente chama de baixa capacidade governativa, né? Quer dizer, é uma mistura de pouca governança com pouca governabilidade de uma série de questões que afetam a gestão. E isso é o dia a dia, né? Eu acho que a gestão foi um acerto a gente avançar na capacidade, fortalecer a capacidade de gestão, até para melhorar os nossos instrumentos e o nosso processo de planejamento e de gestão, tanto do modelos quanto da questão orçamentária, e tem, inegavelmente, nesses anos, mais de 30 anos, a gente avançou muito, não tem dúvida.
né? Nós temos uma série de iniciativas, até distribuímos aqui o Manual do Gestor, né, a segunda edição que o Conasens edita, voltado para o gestor, e a complexidade está colocada nas nossas próprias normas, né? Da saúde mental, eu sei porque o número é fácil de guardar, a gente tem 5 páginas de portarias, de regras que têm que ser seguidas, pelo menos para ter uma rede de saúde mental desenhada, com fluxo, com acesso e tal. Sem contar a enormidade, né? Não é à toa que o Ministério, conversado, combinado, pactuado com as Conasens e conversado com o Conselho, tem o Saúde Legis, os Legis, trabalhando um pouco uma tentativa de dar um pouco mais de racionalidade a esse conjunto de normas que estão colocadas. Explicar ao gestor, num processo com alta rotatividade, de que é a norma, do que está valendo, o que tem que fazer, não é uma tarefa simples, é uma coisa bem complexa para o dia a dia da gestão. Nós temos um manual online, né? Numa ferramenta nossa de gestão, a gente agregou uma ferramenta de EAD, um Moodle, enfim, e disponibilizamos para a gestão, até para facilitar esse, que a gente fala, acolhimento tem que ser permanente, né? Nós não temos estatística de quantos gestores municipais mudaram, não, mas com certeza é um monte por semana, né? E aí a gente tem que estar pronto o tempo todo para isso. E a gente faz isso pela rede do Conasens e Cosens. Temos apoiadores regionais nos Cosens, né? Esse apoiador, a gente fala, tem que ser, ele é o primeiro a chegar no gestor, mudou o secretário, ele tem que saber, tem que chegar lá, bater na porta, colocar o manual, né? Dizer onde é que acessa as coisas, onde é que tem informação, para poder ter uma ação pronta. Essa é uma ação que a gente vem fazendo através do projeto, por enquanto, com financiamento PROAD, ele termina ano que vem, a gente está trabalhando uma forma de manutenção disso, não é possível ter mais PROAD financiando, né? Então a gente está trabalhando até numa maneira, porque foi um salto qualitativo gigantesco. Atuamos sobre o processo do atual ciclo de gestão municipal nos instrumentos de planejamento. Temos dados de pesquisa, inclusive, que a Fiocruz trabalhou a partir de uma avaliação dos planos, do que tem qualidade, do que melhorou a qualidade dos planos, né, de saúde que estão trabalhando. Para a gente, o CPF da gestão Conselho Plano Fundo, eu estou falando claramente da gestão municipal, é regra, né? Não dá para conversar a respeito de flexibilizar nada disso, isso é o que identifica a gestão municipal, né? Faz parte os processos de prestação de contas, de elaboração, do controle social que Moisés descreveu aqui, para a gente é fundamental. E a gente tem outras coisas ajudando, projeto do Aedes na Mira para combate à arbovirose, trabalhando no planejamento, no fortalecimento dos instrumentos de planejamento para lidar com a arbovirose. Um curso de direito sanitário, junto com o PROAD, voltado para a questão da contratualização, assistência farmacêutica na atenção básica, regionalização da mesma lógica. Esse processo da regionalização, ele também é de 30 anos ou mais. Então, assim, como é que a gente fortalece a gestão, a capacidade de gestão municipal para esse processo, né? Lidando com isso, lidando com orçamentos que muitas vezes não está lá na saúde, está lá na fazenda, mas, enfim, né? Esta é a realidade, como é que insere o consórcio, e ainda bem que existe, né, todas essa prestação de serviço da média complexidade para além do sistema de informação do Ministério, porque senão o acesso estaria muito pior, né? Ainda bem que tem viabilidade a essas coisas, e a gente tem um trabalho importante. Além disso, a gente tem iniciativas, como eu falei, não vou falar tudo, porque não ficaria aqui a tarde inteira para um monte de ação, né? Mas, assim, a gente desenvolveu, junto com a UNASUS, um processo de apoio. A nossa missão é representar e apoiar, né? Esse é o papel do Conasens. É uma ferramenta de encerramento da gestão, que no ano que vem a gente está atualizando, inclusive, para poder colocar uma série de preocupações da gestão que tem que ser começado no dia 1º de janeiro, né? Tem que começar a preparar um processo de encerramento e tem que passar a gestão limpinha, né? Com todas as informações, com todo o processo. A gente está trabalhando, inclusive, com o Conselho dos Contabilistas para essa iniciativa ano que vem, para fazer o encerramento da gestão. Eu já falei da nossa plataforma EAD, e a gente tem trabalhado muito com as entidades dos prefeitos, né? Com a CNM e com a Frente Prefeitos, entendendo que tem diferenças, como a gente sabe, dos municípios, não só de porte populacional, mas de região, de acesso
etc. E aí, muitas vezes, a orientação que recebe o contador da prefeitura é muito importante para a gente lidar com essas questões. Então, trabalhar estrategicamente, tanto a gente quanto os COSENs dos estados, com as associações de prefeitos e suas representações, é fundamental para ajudar nesse processo, né? A gente já falou, quer dizer, sempre houve subfinanciamento, né? Fazer gestão é obrigação, qualificar a informação para a gestão, ela é fundamental, ter transparência nisso, né? Apresentar transparência na informação, ela é fundamental. A gente tem várias iniciativas de COSENs, inclusive, apoiadas pelo CONASENS, na questão da qualificação de uma forma mais coletiva, quer dizer, vários COSENs têm feito apoio regional, até de alocação de gente para poder elaborar e qualificar melhor os instrumentos de gestão. Minas tem uma experiência, enfim, tem outros COSENs envolvendo, e é uma questão que temos incentivado. Nós temos um sistema na rua, né, que é o DigiSUS Gestor, o módulo planejamento começou, mas isso é o início do processo, né? A nossa conversa junto ao Ministério é que o DigiSUS ele tem um início, ele começou, né? A gente tem que agregar, tem que fazer ele conversar mais com o sistema financeiro, com o CIOPS, com os outros, né, outras fontes de informação e ampliar, né? Ele foi o início por uma questão premente, porque, de repente, a gente estava sem ferramenta para registrar plano, relatório, num certo momento. Mas isso é só um pedacinho, né, do que vem o planejamento da saúde ajudar a esse processo de consolidar, de refazer, reorientar modelo de atenção e de gestão, né? Concordo com o Leonardo, parcerias não só com o terceiro setor privado, todas são bem-vindas, né? Todas, né? A gente, CONASENS, por princípio, escutamos e conversamos com todo mundo, né? Neste momento, o presidente está num fórum da indústria, enfim, né? Não interessa conversar, é importante conversarmos com todo mundo, desde que a gente, não só por compliance, né, guardamos a nossa integridade na base dos princípios e das diretrizes do SUS, e essa é a questão, é o que mais importa, né? Então, prejudica nos municípios, né, toda forma de gestão, o não alinhamento da gestão não está presente muitas vezes para terminar, prejudica, claro, né? Mas as metas que estão contidas nesses instrumentos, elas têm que significar o que responde à demanda do cidadão, né? A gente tem que saber ler o que é essa demanda, o que é a necessidade, qual é o problema de saúde que está apontado, e tentar estabelecer as minhas metas que respondam a isso, seja ela paga com recurso federal, estadual ou municipal. Acho que essa é a questão, né? É o desafio que tem colocado. É isso, a gente agradece a oportunidade de estar aqui em nome do CONASENS e essa parceria, esse debate permanente com o Legislativo, ele é fundamental. Obrigado. Muito obrigada, Nilo. Eu, então, agora vou conceder a palavra à nossa deputada Adriana Ventura, autora do requerimento e relatora aqui deste eixo temático que trata da gestão, recursos e planejamento da nossa subcomissão de saúde. Obrigada, deputada Carmen. Eu agradeço a todos vocês novamente. Aliás, eu agradeço toda vez que vocês vêm, porque eu aprendo muito. Como vocês sabem, eu sou gestora, né, então eu estou aprendendo bastante no eixo saúde. Então, cada vez que eu ouço vocês falando, assim, eu aprendo um pouco. E hoje, e algumas coisas até eu mudo de opinião. A gente primeiro vem com uma visão muito de gestora, depois quando a gente começa a entender esse todo, essa problemática que tem na base, que tem na ponta, a gente realmente começa a mudar o enfoque, né? Então, esse é o objetivo dessas audiências, inclusive, que vocês virão em outras, né, em breve. Eu vou fazer, eu acho que, tem 2 perguntas da internet, que eu já vou colocar aqui. Depois eu vou fazer algumas perguntas, né, porque hoje eu ouvi muito a fala de vocês, algumas coisas me impactaram bastante. Eu vou fazer algumas perguntas, eu passo para a deputada Carmen, para ela também fazer as perguntas dela, e depois a gente concede, assim,
3 minutos para cada um responder e fazer as considerações finais. Tudo bem? Pode ser nesse formato? Primeiro eu vou fazer... Tem 2 perguntas na internet aqui. A primeira é do Valdir Dornelas, e ele faz a seguinte pergunta. Não é menos oneroso investir na prevenção? Daí ele faz uma afirmação. Mas no SUS isso não funciona. Exames que demoram, às vezes, anos para serem realizados, sem vaga, evitariam mortes e internações quando a doença está avançada. Os pequenos municípios dos interiores deixam a população desassistida e vulnerável. E a pergunta dele é, tem solução isto? A outra pergunta, da Rob. Boa tarde. Fica claro que há subfinanciamento e se a gestão no setor privado é fundamental, imagine no SUS. Sem gestão adequada não há solução. A pergunta dela. Vocês acreditam no modelo atual? As propostas levadas pelo CNS são efetivas? São, de fato, voltadas para o cidadão? Essa é a pergunta dela. Quanto às minhas considerações, eu gostaria de... a fala do Josafá, que veio representar aqui o Ministério da Saúde, eu queria que você falasse para a gente, assim, você que está lá dentro, qual realmente é o enfoque e o instrumento de gestão mais utilizado. Que eu até perguntei para você, né? Você está na área de controle, você tem esse enfoque. Mas dentro do Ministério, na sua opinião, qual é o instrumento de gestão onde há mais enfoque, onde há mais demanda, onde mais se discute como um norteador? Moisés, gostei muito da sua fala, principalmente porque você traz essa coisa que falta tanto, na minha opinião, aqui no nosso país, que é a participação da comunidade mesmo. Então, quando a gente pode envolver, quando os cidadãos perceberem que eles são donos daquilo, o SUS é nosso, né? No SUS não é aquilo ali que... O SUS é um patrimônio que nós temos, né? É um motivo de orgulho para todo mundo, pela extensão, por saber fazer com 3,68, fazer o que faz realmente. Então, quando o cidadão se apropria disso, isso é uma riqueza. E a minha pergunta para você é como vocês fazem, né, no Conselho, essa comunicação e essa chamada ao cidadão para essa participação, que eu vejo muita gente reclamar e vejo pouca gente agir. Então, como é que vocês fazem esse incentivo e como é essa comunicação, se isso melhorou, se isso tem melhorado? Essa é a minha pergunta. Leonardo, obrigada pela sua fala. Você sabe que a primeira vez que eu ouvi você falar, logo que eu entrei aqui, eu falei, eu acho que eu não gosto muito dele, assim, porque você, assim, você é muito enfático em algumas coisas, assim, mas hoje, te ouvindo, eu gostei muito da sua fala, até porque vai muito ao encontro do que eu acho também, principalmente quando você foi muito claro na questão da tabela SUS, que a questão não é a tabela SUS e as distorções que isso acontece, essa é a minha opinião também, né, a questão de pagar... A gente tem um grupo de trabalho aqui, né, da tabela SUS, que é conduzido pelo deputado Luizinho, que faz isso com maestria, até porque ele é bastante da área, ele vivencia. Mas os meus questionamentos sempre foram esses também. Mas por que não paga por desempenho? Né? Por que não paga pelo valor, né? O que gera valor? Quando baixa o indicador, paga... Sim, porque senão parece que é muito bom fazer um monte de exame, pedir 1 tonelada de exame de sangue e tudo mais, e por aí vai. Então, a minha pergunta para você é como é que está a evolução dessa discussão da tabela SUS nesse sentido? Tem tido uma evolução, não tem? Você está gritando sozinho no deserto? Há uma corrente que pensa assim? E onde estão as maiores resistências? Essa é a minha pergunta para você. Para o Nilo, especificamente, até porque você está na ponta, Nilo, e você está ali no município, né? A gente sabe que a questão dos gestores ali que dão o CPF, né, a gente falou um pouco aqui de criminalização da gestão. E você que está ali com todos os gestores do município, como que a gente pode ajudar a minimizar esse efeito de criminalização da gestão? Né? Porque a gente vê essa rotatividade que foi falado aqui, mas a gente nunca, não sei, como que a gente poderia tentar minimizar, solucionar, que eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, tá bom? E a pergunta para os 4, e a última, daí eu paro, é qual que é a posição de vocês sobre o plano decenal de saúde? De cada um. Eu gostaria de saber qual a posição de vocês, o que vocês acham. Muito obrigada. Vou passar agora para a deputada Carmen
doutor Jurandir me conhece, né? Doutor Jurandir há muitos e muitos anos. E eu aqui fiquei pensando há quantos anos eu estou fora da gestão. E já são 9 anos. E a gente vê os instrumentos se aprimorando, né? Acho que a gente saiu daquela época dos planos municipais, planos estaduais, que eram copia-cole, né? A gente saiu de um acompanhamento e de um controle social que ficava mais olhando, muitas vezes, o que faltava e agora aponta diretrizes para os gestores. Por isso que eu sou grande defensora do SUS. Acho que a gente avançou muito, gente. Muito. Se cada um de nós que acompanhamos essa história, se a gente vai para trás e ver como eram as nossas unidades de saúde e como são hoje, a gente já pode dizer que nós melhoramos e muito, mas a gente tem muito ainda por melhorar. E como eu presido a subcomissão de saúde, e com os colegas deputados novos que chegaram, a gente pretende entregar, agora no final do ano, um relatório propositivo. E aqui eu fiquei me perguntando o nosso papel de legisladores. E a minha pergunta é: o quanto nós, legisladores, estamos interferindo negativamente, a partir dos textos aqui aprovados, no planejamento e na gestão das ações de serviços de saúde. Hoje de manhã nós tivemos uma audiência pública sobre mas era o Marco Legal? Marco Legal do Câncer? Estatuto do Câncer. Estatuto do Câncer. E a imprensa, ele vem desde a questão da prevenção até o tratamento. E o pessoal da imprensa me questionou sobre aquele PL e se ainda a gente precisava de um estatuto. Talvez eu não precisássemos de implementação da legislação se nós cumpríssemos com o que está na nossa Constituição de 88, o que está nas nossas leis maiores 80 e na 8.142, e, a partir daí, os instrumentos que são construídos pelos gestores, que é tripartite. Mas aqui nós temos um volume, eu mesma sou autora de várias iniciativas, um volume grande de iniciativas parlamentares, que talvez a gente pense que possa estar ajudando a melhoria e o acesso, e talvez possa ser exatamente o contrário. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho isso. Em especial, também, uma outra observação. A partir do orçamento impositivo, tanto individual quanto coletivo, das emendas de bancada, nós temos 50% do valor das emendas devem ser obrigatoriamente destinadas para a área da saúde. O quanto a destinação da nossa parte, sem a construção lógica dentro dos planejamentos e das necessidades municipais e estaduais de execução daqueles recursos, está atrapalhando o dia a dia dos senhores gestores estaduais e municipais. Porque a gente indica equipamentos, muitas vezes, porque é o nosso desejo de atendimento daquela comunidade da nossa base, mas não estava no plano daquele serviço. Ou a gente indica muito MAC, que é incremento temporário do MAC, e não se tem capacidade instalada naquele município para dar conta daquele MAC. Ou a gente estoura o teto do PAB de outro município e alguns municípios não recebem nenhum níquel de incremento temporário do PAB. Então, eu vou ficar neste pedido, porque o nosso objetivo, o objetivo da subcomissão, é ter produto que possa estar ajudando a avançar nas ações de serviços de saúde. Na lógica mesmo que o nosso objetivo é o usuário, o nosso objetivo é o fortalecimento do SUS e a melhoria cada vez mais da gestão e do financiamento. Para mim, elas andam juntas. Quando dizem que o problema da saúde não é financiamento, é gestão, eu acho que a gente tem um grande equívoco. Eu não vou entrar no mérito da tabela, porque senão iria me estender muito, e como a nossa querida relatora ela é do planejamento e rigorosa também com o tempo, eu não posso, na condição de presidente, me estender, mas eu tenho uma grande preocupação quando você contrata por valor, por quantitativo de tabela, e não pode se falar em tabela, né? E remunera-se os profissionais normalmente por tabela. Lembrando ao Ministério que não fazem muitos anos que começou a conversa do tripartite. E o tripartite está se transformando em municípios e estados, se a gente for olhar na aplicação das ações de serviço de saúde. E nem sempre os municípios têm o recurso para complementar a tabela, ou para complementar os valores para a realização daquele procedimento.
Então, eu fico numa grande dúvida de quais seriam os caminhos, mas como aqui o objetivo principal não é o financiamento, eu não vou tratar deste assunto. Então, eu queria fazer essas colocações e um pedido, que, se não foi aqui tratado, mas que os senhores possam nos subsidiar para que a gente possa ter um bom relatório, e um relatório que dê diretriz. Não que seja um relatório extenso e que fique numa gaveta. A gente quer que isso possa gerar uma mudança até interna, de um debate interno nosso entre os parlamentares, mas, em especial, que a gente possa estar ajudando nessa consolidação do SUS. Obrigada. Então, agora, né, conforme o nosso roteiro da comissão, a gente pode começar pelo doutor Josafá, como foi a sequência do início das falas. Então, com a palavra, doutor Josafá. Alô? Foi? Pronto, acho que foi. Vou tentar ir aqui na sequência, tá, deputada? Porque o seu primeiro tema, que é sobre o sistema de controle, né? Eu tinha colocado muito sistema de controle do Ministério, e a pergunta seria quais são os sistemas de controle interno. Eu sou da área da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, né? E Departamento de Controle e Avaliação. Nós temos 3 grandes sistemas que, para mim, são os pilares hoje do SUS, que são o Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, né, onde é identificado toda a capacidade instalada do país, dos profissionais, e é dela que gera a produção de serviço. Então, o primeiro sistema é o SENES, o Sistema de Cadastro de Estabelecimento de Saúde. Eu boto como segundo o SH, que é o Sistema de Informações Hospitalares, onde é identificado todas as internações, né, com o tipo do qual o paciente foi atendido. E o Sistema de Informações Ambulatoriais, que é um sistema gigantesco, que é o Sistema de Informações Ambulatoriais, né, que é a grande parte da tabela. São bilhões de procedimentos registrados nesse sistema de informações. Então, hoje, o que o Ministério hoje tem para trabalhar controle e avaliação dessa produção e da assistência são esses 3 controles. São sistemas realmente antigos, né? Eles precisam ser realmente substituídos. Então, em função disso, nós estamos aí há quase 2 anos trabalhando o CMD, que é o Conjunto Mínimo de Dados, que ele vem para substituir esses 2 sistemas, que é o CIA e o SH. Hoje, no CIA e no SH, nós não conseguimos identificar o atendimento por paciente. Quer dizer, a gente não consegue identificar o atendimento àquele paciente. Hoje, a gente não tem a pessoa. A gente não consegue identificar. Hoje, a IH tem até uma identificação, mas como geralmente abre mais de um IH por paciente, a gente não consegue hoje mensurar quantos pacientes foram atendidos no SUS. E o ambulatório, a parte ambulatorial ainda consegue ser pior, que uma boa parte desse procedimento de atendimentos, ele não tem identificação do paciente. Então, para a gente é ruim. E já o CMD que está vindo, né, que a gente espera, que como o programa SUS, que eu tinha colocado lá atrás, a gente espera que no início do ano a gente consiga implementar o CMD, onde a gente vai conseguir identificar o paciente, para que tipo de doença ele foi tratado. Então, o CMD vai nos dar essa informação. Então, a gente está aqui correndo quanto tempo para a gente ter essa informação. O CMD ele foi um decreto, né? Foi um decreto, ele vai ser implantado por meio de um decreto. E nós temos que seguir esse decreto, e após o CMD a gente vai ter esse conjunto mínimo de informações que a gente precisa para a gente ter o controle do paciente, a gente poder rastrear esse paciente, quando foi que ele começou o atendimento. A gente vai poder acompanhar esse paciente do início que ele deu entrada no SUS até a sua saída, né, ou, pior das hipóteses, se for chegar a óbito. Então, hoje, nós temos esses 3 grandes sistemas, que é o SENES, o CIA e o SH. Então, basicamente, são esses 3 sistemas que é o norte hoje do SUS. E a gente espera futuramente, né, caminhar para o CMD. Então, já que acho que foi a primeira pergunta. A pergunta da internet, né? Menos onerosa a prevenção? Claro, né? Prevenção, se com prevenção você evita a média alta, né? Como o próprio doutor Leonardo aqui do lado colocou,
nós estamos caminhando para induzir, né? Induzir procedimentos, induzir atendimentos, principalmente de alta complexidade. Quer dizer, Dá mais um minutinho para ele finalizar, por favor. Onera muito o SUS e nós temos campo de prevenção. Nós, na gestão do ministro Mandetta, ele criou a Secretaria de Atenção Primária. A ideia do ministro é ele alavancar a atenção primária, que é justamente a parte de prevenção, né? Com mais recurso, com mais gestão. Então, a ideia é realmente privilegiar a atenção primária em detrimento, principalmente, da alta complexidade. Então, realmente, a atenção primária a gente tem que identificar como primeiro lugar. E a segunda pergunta, o modelo atual a gente acredita, bom, a gente está no SUS há alguns anos, né, nessa estrada, né, trabalhando de 10 a 12 horas. Não é o sistema ideal que a gente queria, mas a gente acredita que a gente está no caminho mesmo, né? A gente vai tentando inovar, criando parcerias. O fórum da CIT, como o próprio Leonardo colocou, né, que é o fórum de discussão, Estado, municípios e União, os três trabalhando em comum acordo. Realmente, o Ministério da Saúde é o formulador de políticas, mas o Ministério da Saúde não formula política sozinho, né? Quem realmente vai executar lá na ponta é o Estado e o município. Então, realmente, se não tiver essa parceria, União, Estado e município, a gente não vai caminhar para lugar nenhum. Então, essa parceria realmente ela existe e eu acho que a cada dia ela aprimora mais e a gente vai convergir futuramente para um SUS melhor. Muito obrigada, doutor Josafá. Moisés, nosso representante do Conselho Nacional de Saúde, lembrando que representa o segmento dos usuários, que também é muito importante. Ok, 13 minutos é o nosso desafio sempre no Conselho Nacional de fala de cada conselheiro. Então, vamos ver se o SUS onera ou não, se não é melhor investir na prevenção. Já dizia minha avó que é melhor prevenir do que remediar. A gente sabe disso. Então, a partir da perspectiva do controle social do SUS, a gente tenta colocar os três entes, gestão, trabalhadores e trabalhadoras e usuários e usuárias do SUS, na perspectiva de aprimorar, por exemplo, a análise sobre o cumprimento de duas subfunções essenciais para a gente prevenir o adoecimento. Uma é a vigilância em saúde, e nós temos agora, como Conselho Nacional de Saúde, saído do forno em 2018, uma nova política nacional de vigilância em saúde, podem buscar lá no nosso site. E a outra coisa é também investir na atenção básica, que é que a gente faz, que a gente tente evitar o adoecimento antes que se caia na rede de média e alta complexidade. Acho que isso responde. É uma lógica, né, que a gente precisa investir cada vez mais. Não adianta investir em média e alta complexidade se a gente não trabalha bem a atenção básica. Se as propostas do Conselho Nacional são efetivas, se impactam sobre o sistema, nossa, eu gostaria que a pessoa que fez essa pergunta tivesse participado do ciclo das conferências municipais, estaduais e da nacional, que acabou agora no dia 7 de agosto, para vocês verem como é rico o processo de participação da sociedade na elaboração de apontar os municípios, os estados fazem uma chapa, um raio-x de como está a saúde e como, através dessas propostas e diretrizes, a gente tem condição de incidir sobre o ciclo de planejamento. Por exemplo, nós já estamos há pouco mais de 15 dias que acabou a 16ª Conferência Nacional de Saúde, nós já temos todas as diretrizes e propostas apontadas no nosso documento, que será levado para o ciclo do planejamento do PPA. O Conselho Nacional, com a nossa perspectiva esse ano, foi adiantar o processo da Conferência Nacional no tempo, na temporalidade, para que a gente conseguisse incidir sobre o planejamento da saúde. Ou seja, vamos apresentar isso, né, inclusive para esta comissão, e iremos apresentar para o Ministério da Saúde, para poder incidir sobre a saúde que a gente quer, né, com os indicadores que vêm a partir da percepção da população. Como é a nossa comunicação e a chamada para a participação? Só um exemplo, agora, em 2018, nós fizemos a eleição do Conselho Nacional, nós tivemos 40% de renovação das entidades do Conselho Nacional de Saúde. Outra coisa é que a gente está, nesse exato momento, hoje,
Em agosto, nós estamos na segunda rodada de recomposição das comissões as comissões de, digamos assim, temáticas do Conselho Nacional de Saúde. Vamos fechar agora em agosto, e, a partir daí, o tanto de entidades externas ao Conselho, ou seja, que não conseguiram entrar como entidades do Conselho Nacional, que irão participar das nossas comissões, colaborando para a análise de tudo que a gente faz na saúde. Isso é muito importante, e um exemplo disso é que, através do Conselho Nacional, essa nossa prática também se estende para os conselhos municipais e estaduais, através do que a gente hoje nomina como rede de conselhos do SUS, e através disso a gente pode incidir nesses conselhos para que se renovem, para que aprimorem seus instrumentos, né, de participação social, através da atualização dos seus regimentos internos pela Resolução 453 do Conselho Nacional, que é a base do controle social, e também a 554, que o Conselho Nacional editou agora em 2017, que faz um cumprimento ao acórdão 1130 do Tribunal de Contas da União. É uma forma da gente fazer com que a participação seja não só cidadã, mas também responsável e com uma visão de que todos integrados podemos fazer um SUS melhor. Obrigado. Obrigado, Moisés. Doutor Leonardo? Bem, em relação à demora no SUS, a fila para exames e para cirurgias, há 2 semanas atrás, o CONAS realizou, junto com o CONASEMES e o Ministério da Saúde, uma semana inteira de oficinas com a presença de todo o Brasil, todos os 27 estados, para discutir exatamente isso. É complexo. Depende de financiamento, depende de gestão, depende da participação do próprio usuário, enfim. Mas o que é importante é que hoje existe, nós temos muitos subsídios, acredito que esse grupo de trabalho vai poder avançar bastante nas próximas semanas em relação a isso. Subfinanciamento e gestão. Gestão, como eu já disse, é obrigação dos secretários estaduais, também dos municipais e do Ministério da Saúde. E financiamento é uma responsabilidade de todos nós. E, nesse aspecto, volto a dizer a importância do Congresso Nacional, né, que, em última instância, é quem aprova o orçamento da União para que o SUS tenha um financiamento adequado para exercer a sua função e os seus objetivos. Em relação à tabela SUS, deputada Adriana, especificamente para a minha pergunta, essa é uma forma de pagamento que já iniciou há alguns anos em outros países. Portugal, por exemplo, tem uma experiência extremamente bem-sucedida. E no Brasil, muitos estudiosos, muitos membros da academia, sanitaristas, têm preconizado isso. E particularmente, nós do CONAS acreditamos que esse é o caminho que nós deveremos perseguir. Agora, a grande resistência é o medo de mudança, né? A mudança, ela incomoda o gestor, incomoda o prestador de serviço, incomoda um monte de gente, mas é preciso de ter coragem e decisão para se avançar nesse tema tão importante. E em relação à questão levantada pela deputada Carmen, perfeita sua análise, deputada, fantástica sua análise a respeito das interferências tanto boas quanto ruins do Legislativo na gestão. Tem interferências fantásticas do Legislativo na gestão, mas há interferências negativas, sim. Eu fui parlamentar nessa casa durante 12 anos. No primeiro ano que eu estava aqui, em 2003, eu coloquei uma emenda para um aparelho de ultrassom para uma pequena cidade do interior de Goiás. E depois que ela saiu, foi adquirido o aparelho, alguns meses eu fui na cidade todo feliz. Olha, prefeito, o ultrassom tá bom, as pessoas estão satisfeitas, ele está ajudando a melhorar a saúde das pessoas. Ele falou assim, olha, infelizmente está encaixotado porque eu não tenho nenhum médico que saiba operar o aparelho. Eu saí numa frustração tremenda, né? E isso continua acontecendo até hoje. Então o grande problema é quando você coloca um recurso, principalmente quando o município é pequeno, e esse município não tem capacidade para aplicar e para gerir adequadamente esse recurso. E o pior é quando esse recurso sai do município, ele volta para aquele nível anterior. Então, ou ele vai parar de prestar serviço, ou ele vai piorar o serviço existente, enfim. E há a grande questão da distorção. Alguns municípios, discricionariamente pela ação de um parlamentar, eles são beneficiados, outros ficam
no prejuízo. Então, isso é uma coisa bastante complexa, é uma prerrogativa do parlamento, é um direito que o parlamentar tem de influenciar no orçamento, mas na questão da saúde, acho que isso deve ser feito com muita cautela e, de preferência, conversando com os gestores nos 3 níveis para adequar essa vontade, essa decisão, essa determinação do parlamentar com as necessidades daquele município, daquela região. Eu não tenho a receita, mas acredito que com bom senso, com equilíbrio, a gente pode avançar por uma forma melhor, que gere menos distorções. Muito obrigada, doutor Leonardo. Eu agora passo, então, a palavra para o Nilo. Vou ser breve também. Assim, por que a gente puxa regionalização o tempo todo? Não é só porque está expresso na Constituição, né? A única forma que a gente tem de garantir acesso e integralidade é por regionalização, né? É o que a regionalização pode ajudar. Agora, por outro lado, é muito difícil lidar com as questões assim, de um abrir mão para o outro, né? Quando a gente fala de regionalização, não é só o que a gente ganha, é também o que eu vou deixar de fazer para fazer coletivamente. E essa é uma dificuldade, né? Quando eu falo que é muito mais do nosso sistema político, as nossas dificuldades e problemas, né? Porque é isso, né? Efetivamente, abrir mão. O Leonardo falou muito rápido, um município pequeno ou outro, abrir mão de um investimento e dizer que aqui não é o melhor local, mas no outro é melhor, é a dificuldade. É por isso que nós temos dificuldade de fazer plano regional, que está na Lei 141, né? Por isso que nós temos dificuldade de dialogar sobre a questão das emendas, né? Enfim, esse é o nosso problema. E para a gente é fundamental, porque assim, não dá para falar de rede de atenção, né? E não tem outra forma de responder necessidade de saúde que não organizando rede que atue na promoção, na proteção e na recuperação da saúde, né? A não sendo de forma regional. Isso no mundo inteiro. E rede é um negócio antigo, de Primeira Guerra Mundial, né? Já era a forma como a saúde inteira ela se organiza para poder fazer uma resposta. O nosso problema é que a nossa rede tem ainda critérios diferentes de acesso, né? Dentro da mesma linha de cuidado, num equipamento segue um critério, no outro outra, protocolos não são aderidos de mesma maneira. Quer dizer, a grande dificuldade do que tem de reorganizar e de fazer a rede. Mas não é por falta de instrumento, né? Lei, definição, norma, tal, a gente tem um monte, né? E a gente temos dificuldades em elaborá-los e tal. O problema do plano decenal de saúde, da proposta que tramita aqui, a gente já falou disso, o presidente e o Mauro, nosso secretário executivo, é que não é a questão de ter um plano de 10 anos. Ter um plano de 10 anos, ótimo. Ter um plano de 30 anos, saúde 2030, tem vários períodos de planejamento que são importantes, né? Ter plano significa que a gente tem um sonho, que a gente quer chegar em algum lugar, né? Tem meta a cumprir, atingir, isso é sempre bom. O problema é retirar o caráter ascendente do planejamento, né? Que é o que está na Lei 8080 e que ele busca, quer dizer, o projeto está aqui alterar o artigo 36 da 8080, retirando o caráter ascendente, né? Significa que a necessidade de saúde da população, que é o que tem que ser lido, que tem que embasar os planejamentos, ela não necessariamente é o que vai orientar o planejamento, seja 10 anos, seja, enfim, né? Seja de que forma for. Essa é a dificuldade. O plano decenal não pode substituir o planejamento municipal, o plano estadual, né? O plano regional que está contido no estadual, ele tem que ser esse pactuado, que foi falado aqui na mesa, que pode ajudar a gente a lidar com as emendas, a lidar com os projetos, enfim, ele tem que ser, não pode ser jogado fora, né? É isso. Obrigado, Nilo. Quero agradecer mais uma vez a todos os gestores municipais, os gestores estaduais, a equipe do Ministério da Saúde, ao controle social das 3 esferas de governo. Eu tive a oportunidade de ser conselheira municipal, conselheira estadual e pertencer ao Conselho Nacional. E, para mim, gestor da saúde que sobe no salto e acha que trabalha sem o conselho, quebra o salto.
Ou seja, tem que sair do salto, voltar para o chão e trabalhar com o conselho, ele é importante, sim, porque ele faz o feedback, ele faz a avaliação para a gente. Então, todos os conselhos, em nome do nosso Conselho Nacional de Saúde, pelo seu dia a dia, pela dedicação dos conselheiros. Eu consulto a deputada Adriana, se quer fazer mais alguma fala? Só quero agradecer. Então, muito obrigada. Então, nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, antes convocando as seguintes reuniões para a próxima quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019, às 9h30, reunião de audiência pública da Subcomissão Permanente da Saúde para debater sobre a situação da assistência farmacêutica no país. Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez aos técnicos que estão aqui conosco, os colegas que passaram, e tenhamos todo um bom término de tarde.